Olá meninas, meninos, tudo bem aí com vocês? Seguinte, gente, hoje o nosso assunto vai ser acústica. Caramba, o que é acústica? Acústica é uma coisa bem tranquila, bem simples, tá? Não precisa ficar preocupado. Acústica é o estudo do som. Então a gente diz que é o ramo da física associado ao estudo do som. E como a gente tem que estudar isso, né? De que maneira a gente precisa observar o som. Bom, o seguinte, gente, o som é um fenômeno ondulatório. Então a gente viu ondas na semana passada, aí agora a gente pode falar um pouquinho sobre a acústica, tá? Então é um fenômeno ondulatório. Essas ondas sonoras, elas se propagam sempre em meios materiais, tá? Pode se propagar em meio gasoso, né, que é o ar, meio líquido, a água de uma piscina, do mar, ou em meio sólido. Então, o som ele se propaga sempre em algum tipo de meio material, tá? E sempre se propaga nas chamadas ondas. Como a gente viu semana passada, né? Você vai ver ondas. Só que no caso aqui, as chamadas ondas sonoras. Bom, então a gente olha aqui, né, esse esqueminha, né, essa artezinha, mostrando pra gente, tá? O som sendo emitido. Então, o som é emitido, por exemplo, aqui por uma pessoa, e ele é emitido em ondas. Ele vai se propagando para todos os sentidos e todas as direções, tá? Então, aí mostrando, para a gente tentar visualizar melhor como acontece essa propagação do som, tranquilo? De um ponto para todos os sentidos e todas as direções. E essas ondas sonoras, elas são captadas justamente pelas nossas orelhas. Então, elas entram nas nossas orelhas. Aí quando entram lá no interior das orelhas, tem umas estruturazinhas, né, do sistema auditivo que vão possibilitando que a gente faça a interpretação, né? Essa vibração do tímpano vai possibilitando que a gente faça a interpretação dessas ondas sonoras. Então, o som se propaga em todos os sentidos e todas as direções. E o som vem de onde? É importante lembrar, né? O som vem de onde? Vem das chamadas fontes sonoras. Gente, fonte sonora é qualquer coisa que emita som. Qualquer coisa que emita um som, tá? Então, você bate palmas, está emitindo um som. Você estala os dedos, está emitindo sons. Você toca um instrumento musical, você está emitindo sons. Você bate numa mesa, você bate o portão, toca uma campainha, você fala. Tudo isso que a gente entende que consegue produzir um som é chamado de uma fonte sonora. Então, essas fontes sonoras produzem essas vibrações, essas ondas sonoras, que são transmitidas através dos meios materiais, ar, líquido ou sólido, tá? E aí essas ondas sonoras chegam nas nossas orelhas, formando essa pressão, e a gente então consegue fazer a interpretação, só que a gente só consegue interpretar no cérebro. Então, chegam os sons aqui, as orelhas captam, tem as vibrações, mas a gente só escuta de verdade quando as informações chegam lá no cérebro, aí sim a gente consegue fazer a interpretação desses sons. Nós estamos acostumados a entender que o som se propaga no ar com facilidade. Sim, é verdade, tá? A gente, por viver no meio do ar, a gente consegue perceber facilmente essa propagação de sons pelo ar. Porém, o som se propaga também na água ou qualquer meio líquido e também qualquer meio sólido. E tem um detalhe muito importante, tá? Esse som, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele se propaga com velocidades diferentes nos diferentes tipos de meio. Aqui, exemplos de fontes sonoras, tá? Um piano, uma bateria, instrumentos de sopro, tá? Não, um órgão ali em cima, um piano aqui embaixo, violino, violão, guitarra, trompete, saxofone, bateria. Então, são vários exemplos de instrumentos que produzem sons, as chamadas fontes sonoras. E aqui também, né, continuando com os exemplos, de fontes sonoras. E aí tem um detalhe importante, que é você olhar para o lado, os gráficos que mostram
a propagação das ondas. Tá? Você repara que cada uma fonte dessas vai resultar numa propagação diferente de sons. Até por isso a gente consegue distinguir, tá? O som de um violino, o som de uma flauta, o som de um violão, o som de um saxofone. Porque essas fontes, elas emitem sons com vibrações diferentes, tá? Desde a voz até instrumentos musicais. E aí, aquela coisa ainda da velocidade, tá? Os sons, eles se propagam com uma certa velocidade. Existem, assim, aqueles números tradicionais, tá? Que a gente acaba com o tempo sabendo. Mas, de qualquer maneira, você pode calcular a velocidade do som em um meio, em um ambiente qualquer, tá? E para calcular é simples. Ó, V, que é a velocidade do som, é igual a ΔS, que é a distância, variação de distância, dividido pelo tempo, né? Variação de tempo, tá? Então você pega essa formulazinha, joga lá e você consegue calcular a velocidade de propagação de um som. Por exemplo, imagina que duas pessoas estão separadas, tá, por 200 metros de distância. Aí, uma pessoa bate palma aqui e a outra só escuta o som depois de 0,6 segundos. Ah, pô, não dá nem para ver isso. Isso é um experimento que se faz, tá? 0,6 segundos. Calcule a velocidade nesse ambiente, nesse lugar. Aí você vai lá, V, que é a velocidade, é igual a 200, que é a distância, é o ΔS, dividido por 0,6, que é o tempo. Aí eu já fiz a conta, né? 200 dividido por 0,6 dá aproximadamente 333 metros por segundo. Se for fazer o cálculo, é 333,3333 monte de 3, tá? Aquela dízima periódica. Então a gente arredonda aqui só para identificar, né? Só como é que faz, tá? Dividiu, achou a velocidade de propagação do som nesse lugar, nesse ambiente. Então é o seguinte, gente. O som ele se propaga no meio gasoso, no meio líquido, no meio sólido, tá? Porém, existe uma diferença na velocidade de propagação. O som não se propaga com a mesma velocidade nos diferentes meios, tá? Dependendo do tipo de meio, ele vai se propagar mais rápido ou mais devagar. Além disso, a gente também tem que considerar a temperatura. Quanto mais calor, mais rápido o som se propaga. E uma coisa importante, onde não tem ar, não tem líquido, não tem sólido, ou seja, no vácuo, que não tem matéria, o som não se propaga. Mas onde é que tem vácuo? No espaço. No espaço sideral, a gente tem o vácuo, né? Ambiente sem meio material. Então, o som não se propaga no vácuo, tá? Ele não se propaga. Por exemplo, vamos fazer de conta. Nós sabemos que o Sol, ele, na verdade, o que acontece com o Sol não está pegando fogo, tá? O calor do Sol, ele é proveniente de explosões que acontecem no Sol direto. Ele está sempre tendo várias explosões. E a gente não escuta as explosões. Não teria como a gente escutar o som das explosões do Sol. Por que não? Porque o som não conseguiria chegar do Sol até aqui. Por quê? Porque o som não se propaga no vácuo, tá? Bom, aqui a variação da velocidade de propagação. No meio gasoso, a velocidade é menor. No meio líquido, um pouco maior. E no meio sólido, maior ainda. Então, isso quer dizer que o som ele anda mais rápido em meio sólido do que em meio gasoso? Isso, exatamente. Tem até uma tabelinha. Quer dizer, na verdade, tem várias tabelas, tá? Para mostrar isso. Então, você vê ali, meios sólidos, vidro. O som se propaga a 5.130 metros por segundo, é a velocidade. No alumínio, também o meio sólido, 5.100. Aí você vai para o meio líquido, repara que a velocidade diminui muito, tá? Glicerina, água do mar, água doce, mercúrio, olha como é que diminuiu muito. E olha no meio gasoso, tá? Olha o ar a 20 graus. 343
3 metros por segundo. Temperatura de 20 graus, né, que é mais rápido, e no temperatura mais baixa, mais devagar. Mas olhando para a tabela, não é para decorar nada, é só para você visualizar. Meio sólido, a velocidade é muito grande, meio líquido menor e meio gasoso, a velocidade é menor ainda, só para você entender, tá? Beleza, gente. O som, ele pode ser classificado conforme alguns padrões, tá? Algumas características. Então, a gente fala em qualidade do som. E a qualidade do som está relacionada, entre outras coisas, né, por duas características importantes, tá? Aí a gente vê, ó, uma delas a gente chama de altura do som e a outra a gente vai chamar de volume do som, tá? Ou intensidade. Então a altura, ó, essa qualidade depende da frequência e tal. Então a altura do som, na verdade, diz se o som é mais grave ou mais agudo. Então, por exemplo, duas pessoas cantando. Então, uma pessoa tem uma voz mais grave, né? E outra pessoa tem a voz mais aguda. Então, ser mais grave ou ser mais agudo está relacionado com a chamada altura do som, tá? Essa característica, essa propriedade do som, tá? Então, quando a gente fala em altura do som, em física, a gente está falando disso. Som grave ou som agudo. O grave tem uma frequência menor, o agudo tem uma frequência maior, tá? Aqui mostrando, tá, o gráfico. Som grave, repare que as ondas são mais alongadas, né, frequência baixa. Som agudo, as ondas são mais curtinhas, ou seja, a frequência é mais alta. E também tem a intensidade do som, ou volume, que é o que a gente está acostumado, né? A gente aumenta o volume, diminui o volume, muito barulho, pouco barulho. Então, a gente, quando fala de intensidade, a gente chama de forte ou fraco, tá? Quanto maior o volume, mais forte, quanto menor o volume, mais fraco. Então, a gente tem aqui, ó, som forte, né, maior intensidade. Por exemplo, uma pessoa batendo ali com a britadeira no chão, né, muito barulho. E um som fraco, menor intensidade, né, até mais agradável, né, um volume menor, uma pessoa tocando um instrumento musical, né, uma flauta, por exemplo. Então, você faz a comparação para a gente entender aqui quando a gente está falando de volume do som. Esse som ele pode ser medido, tá? Existe uma medição da intensidade do som. E aí você tem, né, um guarda-chuva caindo, né, o som, o barulho que ele faz, tá? Um ônibus andando, um ônibus normal. Ali é um cortador de grama, não é muito comum aqui no Brasil, mas faz um barulhinho chato também. Escutar música com fone, né, no volume mais alto, tá? Isso também tem uma intensidade muito alta. E armas de fogo. Armas de fogo, né, um tiro, também tem intensidades muito altas. E uma coisa importante lembrar, que a partir lá dos 60 decibéis, né, sons que têm um volume, uma intensidade acima dos 60 decibéis, eles podem nos fazer mal, tá? Se ficar exposto ou exposta há muito tempo a sons com intensidades muito altas, isso pode fazer mal para o teu aparelho auditivo, né, para o teu sistema auditivo, tá? Então não é legal, por exemplo, ouvir música, né, principalmente com fone de ouvido, num volume muito alto. Isso não é legal, tá? Lembrando, gente, que os vídeos estão lá no YouTube, tá? Se quiser assistir algum vídeo anterior, já sabe onde procurar, só olhar. Semana que vem tem mais vídeo, mas eu ainda vou colocar uma folhinha de exercício para vocês. Por favor, façam. Depois que fizerem, manda uma foto para mim lá pelos comentários no próprio Facebook. Eu coloco uma postagem, você vai comentar, né? Como você comenta qualquer postagem, só que ao invés de falar, de escrever, botar, você pode até escrever o que quiser, tá? Colocar a figurinha, mas coloca também a imagem do exercício resolvido lá no comentário para mim, tá bom, gente? Não esqueçam, fiquem em casa porque a pandemia não acabou, tá? E até uma próxima. Tchau, tchau, tudo de bom para vocês.